A Jato fez o lançamento de um trator muito grande, Uniport 3030, é uma máquina... Quanto tem de envergadura aquilo lá? 30 metros de envergadura. 30 metros, muito grande. Eu já tinha algumas outras, tinha que lançar essa. E na época tinha uma pessoa no marketing que ela queria fazer coisa nova, queria inovar, queria mudar. E tinha coragem para fazer, que é difícil. E aí o Davi pediu para o Vinícius fazer o 3D de como ia ser aquilo tudo, o que ia acontecer, para simular e o cliente aprovar. E aí o Vinícius sugeriu de fazer uma projeção mapeada. E aí o Davi nem sabia que era projeção mapeada na época, não existia projeção mapeada quase. E aí começou a pensar, o Davi estava com medo de fazer essa projeção mapeada, nunca tinha visto isso. E aí fomos fazer um teste, o Vinícius pegou o carro dele, levou lá na chácara, num lugar bem escuro, colocou o projetor e projetou no carro. E aí deu certo. Falamos, bom, agora dá para fazer no trator. Aí fez o teste ainda na casa antes, né? O maior medo era se ia dar certo, né? Porque ele nunca tinha visto. E eu tinha feito até então na porta de casa. E aí falou, não, mas se dá para fazer na porta, dá para fazer num carro, num trator. Aí nós chegamos lá, montei, fiz no meu carro, lá na chácara dele, precisava de... Eu tinha um projetor muito ruim, mas precisava de blackout, precisava de espaço para projeção. Levamos na chácara dele lá, montamos e fizemos a projeção. Ficou super legal, tal, né? Aí, bom, então dá para fazer na máquina, né? Quando a gente chega lá, cara, o carro é uma coisa, né? A máquina era gigante. Aí eu falei, nós vamos precisar de um projetor bem grande, né? Para fazer isso aqui, né? Na época eu conhecia pouco de projetor. O Davi falou, legal, a gente arruma e tal. O Davi sempre foi muito bom de logística, de arrumar as coisas, né? Só que a gente chegou lá e o cliente falou, que legal, então nós vamos pôr 3 projetores, um de cada lado e na frente. Eu olhei e falei, tá, vamos pôr, né? E o maior desafio nosso foi porque não existia software de projeção mapeada. A gente fazia a coisa meio na raça. Era você pegar a perspectiva e animar baseado na perspectiva da lente do projetor. Então, se o projetor está olhando aqui, você vê aquela perspectiva e você faz a animação toda contando com aquela perspectiva. Aí nós fomos lá, mapeamos o trator, né, para poder fazer. E o maior desafio era ter um software que soltasse o conteúdo em 3 projetores diferentes. Não existia. E no fim a gente fez isso rodando num BS Player, inacreditável, porque o BS Player é como se fosse um Windows, um player do Windows. Só que ele tinha a capacidade de você colocar ele em 3 projetores. E aí a gente fez um único vídeo rolando para os 3. E o outro desafio, que até então o Aaron nunca tinha trabalhado, era o som 5.1, né, Aaron? Que a gente propôs o som 5.1 e aí o Aaron fez o arranjo lá, né, Aaron? Das caixas, né? Mesmo no espaço grande do evento, a gente montou o som. O efeito foi muito legal. Foi muito, muito bom o efeito do 5.1. E a gente tinha também uma quantidade de luz absurda, porque o Davi estava com medo da projeção, ele falou, não, vamos colocar luz, né? E tinha muita, acho que eu nunca vi. Muita luz. Se apertar, ligava, tudo estava bonito já, de tanta luz que tinha. Era muita luz, cara. Então, assim, e na hora do evento, a gente apagou até as luzes de fora que tinha lá. Porque os projetores que a gente tinha na época não eram projetores de grande luminosidade, eu acho que era de 5.000 lumens, né? A gente precisava de um blackout total. O que foi legal, porque a gente apagou, entramos com som nas caixas de trás, né? Apagou tudo, os caras ouviram um puta barulhão atrás e na hora que vinha o som pra frente, acendia o logo do trator, né? Mas o melhor depois foi que o trator tivesse entrado, né? Parado no lugar. É verdade, tinha essa. Conta essa aí do trator. Para a projeção funcionar, você tem que projetar certinho na máquina como foi mapeado. Se você ficar mais para trás ou mais para frente, a projeção não vai casar com o lugar que ela foi planejada. Então a gente fez uma marcação com um refletor em cima e um ponto na máquina. Então ele tinha que chegar e parar exatamente naquele lugar. Antes disso, tinha atrás dele um painel de LED de 10 metros que abria a máquina. Então até aquele momento ninguém tinha visto ela. Abria um painel de 10 metros, a máquina entrava e parava no ponto. Com o motorista, não era nada tipo deslizando que parava no lugar, uma máquina gigante. E aí ele foi, passou o ponto. Nossa, na hora que eu vi que ele passou, o Vinícius estava atrás do palco ali, ele não estava vendo, eu estava na frente com o intercomunicador. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, agora já era. Aí ele ligou a ré, voltou, parou certinho.
Nossa, graças a Deus. Aí o Vinícius deu play. A gente só fez um ensaio Da entrada, fizemos um mapa e colocamos para ver se estava iluminando o trator na posição certa, só para ajustar. Mesmo porque foi surpresa para os caras, né? Que a gente queria matar os caras do coração mesmo. Teve alguns problemas lá na máquina, na hora que abriu o braço, voltou. Abriu o braço, eles foram ajustar o braço ficou meio torto. Então ela entrou com o braço torto. Então de um dos lados ficou um pouquinho fora, mas dentro do contexto ali ninguém percebeu, porque ela tinha muito ferrinho, né? E para mapear aqueles ferrinhos todos, né, cheio de detalhe de longe, era um pouco complicado. Outro problema que a gente teve eram os codecs de vídeo que eram Estava muito incipiente. Então, para fazer um vídeo de alta resolução com áudio 5.1, não era qualquer codec que fazia. 1 hora antes do evento, eu estava procurando codec para acertar, porque ou ele renderizava em estéreo, ou ele renderizava em 5.1 pequeno. Eu falei, em último caso, eu boto 2 players e pego 2 mouses e clico ao mesmo tempo, né, porque tinha que funcionar. Evento é ao vivo e a cores, não pode dar problema. E eu consegui achar um codec lá, se eu não me engano era da QuickTime mesmo. Eu tive que instalar o codec lá, deu certo, funcionou. E as coisas não é como hoje, que a gente tem uma máquina rápida, né? A gente tinha umas maquininhas, sei lá que máquina que era lá, umas máquinas bem ruins, né? Então, demorava pra caramba. E mesmo sendo... Pra época era boa, pra hoje... Não, pra época, mas demorava pra caramba pra renderizar, né? E de última hora aconteceu outro problema, que a empresa que pôs o LED, que era uma outra empresa, ela tinha automatizado pra painel abrir sozinho. Chegou na hora, não abriu. E aí os caras tiveram que abrir na mão, né? E aí apagou, entrou o blackout e entra o trator com a luz acesa pra ninguém ver o trator, porque... vem tudo apagado com aquela luz na cara, com o farol na cara, e na hora que ele apagava a luz começava. Mas foi assim, ele entrou e eu só ouvindo o Aaron, tá chegando aqui falando no comunicador, daqui a pouco, ai, passou. Daqui a pouco eu escutei pi, 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 o cara dando a ré, colocou no ponto, e cara, o Aaron falou, vai, na hora que ele falou vai, minha mão tremia no mouse assim, ó, que eu tive, aí eu lembrei, é só bater a barra, só bater o espaço, né? Bateu o espaço, soltou e aí foi. E eles viram, e eu tava atrás do palco, não vi nada, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu tentava olhar por um buraquinho que tinha lá, mas não dava para ver nada, né? Quando eu saí de lá, eu tava até meio assim, né? Como é que foi, cara, quando a gente saiu de lá? O Fernando, que tinha contratado a gente, né, que era da empresa que estava junto lá, que era a agência, ele é super sisudo, sério, ele me abraçou e pulava assim. Falei, acho que gostaram. Tinha as 2 máquinas para soltar o pano ainda, tinha fogos. O pano estava fixo e o cara fez um sistema de espoleta que soltava e o pano caía, né? A gente tinha feito um outro sistema, mas os caras... não sei se vai funcionar esse sistema de vocês, né? Teria funcionado melhor do que o do cara, né? Porque o nosso é uma bobina que ele esquentava e como o fio era de nylon, ele fazia isso. Quando ele fazia isso, soltava o peso do pano, o nylon derretia, cortava e caía. A ideia era esse, né? E no fim eles acabaram usando espoleta e deu problema que um dos panos, eu acho que não... Um deles enroscou um pouquinho. Um deles enroscou, mas o cara também puxou. Foi sensacional. Era um evento para 500 pessoas aí, revendas da Jato do mundo todo, né? Então foi bem legal. Foi um evento que acho que ficou na nossa lembrança aí. E isso acho que deu início à nova XD, né? Que na época era a nova 3D, porque até então a empresa deles era uma empresa de sonorização. Não era tanto de evento corporativo. E aí a gente começou, o Davi fez um trabalho de venda, de correr atrás e tudo, né? Sobretudo no mercado agrícola, que foi onde a gente cresceu mais, né?